Sempre toma um susto com isso. Boa noite, mentes. A gente está aqui para a segunda aula de Política na Modernidade. Como eu falei em História, repito que em Filosofia, modernidade, a era moderna, significa, lembra sempre, transformações. Então, a gente está fazendo isso também, a gente está transformando a política. A primeira corrente política que a gente viu foi os utopistas, agora a gente vai ver Maquiavel, talvez o grande nome da política moderna, é aquele que vai iniciar as ciências políticas, vamos dizer assim. A gente já viu a política moderna, que antes do século XV, né, a visão era tradicional, o poder era eterno, o poder era eterno e sempre externo ao homem. Então, quando a concepção era religiosa, ela vinha de Deus na Idade Média. Quando a concepção era naturalista, e os filósofos pré-socráticos representam muito isso, a busca da physis vinha da natureza. Quando era racionalista, vinha da razão, mas quem devia estar no poder são os filósofos. E isso vai mudando ao longo da modernidade. O poder era do homem, ele é interno ao homem. Por mais que o Aristóteles achava que o homem é um animal político, feito para fazer política, é aqui na modernidade que o homem vai entender que ele tem que fazer política. Não todos, né? A gente vai ter uma forma muito desigual de fazer política, mas a gente vai começar a avançar nesse campo, principalmente rompendo com a moral cristã, que hoje quem vai fazer isso para a gente é o tio Maquiavel. A visão moderna de política vai falar que o poder é interno ao homem. E na concepção de Maquiavel, que a gente vai ver nessa aula, na próxima aula a gente vai ver a concepção dos contratualistas, o fundamento são os acordos. E quem faz esses acordos? O povo e o governante. O povo escolhe, vê o governante mais bem preparado, no caso aqui Maquiavel é monarquista, né, dos reinos de Florença, na Itália. Então, o povo percebe quando o governante é preparado e mantém ele no poder. Então, o fundamento é um acordo invisível entre povo e governante. Na concepção contratualista, não. O fundamento são de contratos. E a gente vai ter os contratos sociais, por isso que a terceira corrente e última de política moderna são os contratualistas, baseados nos contratos, onde o homem vai superar o estado da natureza, às vezes ruim, às vezes bom, e entrar no estado social. Às vezes ruim, às vezes bom, vai depender do filósofo que a gente está vendo. Mas hoje a gente vai concentrar em Maquiavel esse acordo do povo e do governante, e para manter esse acordo de pé, o governante tem que ser alguém inteligente, tem que ter alguém com astúcia. Maquiavel nasceu na cidade de Florença, né? A família de Maquiavel sempre trabalhou para os Médici, que eram os grandes políticos da cidade. Ele, então, era conselheiro político e diplomata da cidade, fora. O que acontece é que, por muito tempo, quem governou foi Lourenço de Médici, avô, porque vai ter o Lourenço de Médici, neto. O avô governa e é um momento de paz, estabilidade. Maquiavel está feliz lá sendo diplomata, pela Europa, representando Florença. Só que a França invade Florença na figura do Carlos VIII, e tem uma imposição da doutrina cristã muito forte, está muito certo, né? Roma, né, o coração da Igreja Católica já está na Itália, então Florença se torna muito cristã, e Maquiavel é preso nesse momento, visto como opositor, até que os Médici retornam ao poder. Quando o Médici retorna ao poder, o Maquiavel faz um livro dedicado a esse amigo dele, que vai ser príncipe, o Lourenço de Neto. Nesse livro, o Maquiavel, que é o príncipe, né? O Maquiavel, ele não escreve uma receita de bolo, não. Ele vai fazer um livro que a gente chama de agnóstico. Ele vai falar dar alertas, vai falar como esse príncipe pode ser tão poderoso quanto o avô dele, que se manteve tanto tempo no poder e criou um reinado de paz. E para isso ele vai voltar lá no Império Romano também, ele vai chegar em grandes líderes, né? Ele viveu de 1469 a 1527, ou seja, ele está no período do Renascimento, tá? Ele é quem vai romper com a política tradicional, porque agora ele vai falar da moral política, não da moral cristã, e também ele tem duas obras, a mais famosa, O Príncipe, e o comentário sobre a primeira década do Tito Livio. Como que funciona a política para Maquiavel? Para Maquiavel, a gente tem um acordo entre povo e governante, só que o governo, né, ele é dividido em situação e oposição. Quem está na situação deve manter o poder, quem está na oposição deve tentar tomar o poder, né? Então, o objetivo de todo governante é sempre se manter no poder. Para isso, você tem que deixar a oposição perto de si. Dom Pedro II faz muito bem isso no Brasil. Aliás,
Dom Pedro II faz tão bem isso que ele convida republicanos para participar da educação das suas filhas. Mas, além disso, ele vai alternando no poder liberais e conservadores. Então, uma hora os gabinetes, né, os chefes de gabinetes eram todos liberais, outra hora todos conservadores, para manter eles no poder. É isso que eu dei esse exemplo prático aqui do Brasil, porque é isso que Maquiavel sugere, você mantém a oposição tão perto, e quando ela for te atacar, você ataca primeiro. E, além disso, você faz de tudo para se manter no governo. E aí que entra que aquela frase que não é bem isso que ele disse, mas os fins justificam o meio. Por quê? Porque você tem que governar procurando a moral do bem comum. Não procurar o que é melhor para todo mundo na sua vida pública. E, às vezes, o melhor para todo mundo é que tais famílias sejam exterminadas. A moral cristã, e talvez a moral do político, que é a sua vida privada, não pode entrar na sua vida pública. Talvez ele seja realmente contra matar aquelas famílias, mas aquelas famílias causam tantas desordens que, para se manter no poder, talvez é melhor matar. Né? Talvez seja melhor manipular os dados. Não estou falando que isso é correto, estou falando o que o Maquiavel sugere. Mentir. Talvez, às vezes, a arte do blefe é muito importante para a política. E aí Maquiavel vai falar que tudo isso é a moral para o bem comum. Não só para o político se manter no poder, porque o bom político ele se mantém no poder, mas também para aquele reino avançar. Porque não adianta também o político se manter 10, 20 anos no poder e, no caso, Florença, que não avançar. Florença tem que ser um lugar de paz, um lugar de estabilidade, onde a vida das pessoas melhora. E, para isso, você usa a moral do bem comum na vida pública. A moral do político, a moral cristã, o que ele serve, fica dentro de casa. É a vida privada. É aqui que a política moderna se separa, principalmente da política medieval. Há um rompimento entre a situação privada e a situação pública. O público agora não pertence mais ao privado, e o privado agora não pertence mais ao público. Se vestem de personas diferentes, de características diferentes, para governar melhor, tá? E para esse governante que é tão inteligente, ele tem que ter duas coisas: virtude, que é fazer o correto, a astúcia, isso é algo que vem da gente, e fortuna, que é aquilo que a vida pode te dar, porque você vai realizar no tempo certo, né? Você já nasce numa família que herda, no caso, o trono, como era o dos Médicis, você tem dinheiro para se educar, tudo isso é fortuna. Então, é 50% sorte, vamos dizer assim, 50% destino. Só destino não adianta, só sorte não adianta. Você pode ser o homem mais inteligente do mundo, mas nascer em um lugar onde você não tem oportunidades de aflorar esse conhecimento. Ou você pode ser o homem mais abastado do mundo, ter nascido numa potência econômica, como no caso aqui a Inglaterra estava se tornando, mas não ter virtude, não fazer o correto, não ter astúcias de pensar e agir no tempo certo. É isso, gente, a aula de Maquiavel é essa, ela é curtinha mesmo, o importante é entender que o governante correto, ele tem que fazer praticar o bem comum, não ficar tão preocupado com a moral cristã, tem que ter virtude, tem que ter fortuna, tem que separar a vida pública de vida privada, tá bom? Até a próxima aula, é sempre um prazer estar com vocês. Até mais!